Bom, vamos iniciar aí. Boa noite, João. Eu só vou assistir depois aí. Vamos para a nossa primeira aula aí da nova UC, a última do módulo, né? Que é refrigeração e climatização residencial. Vamos dizer assim, a segunda específica dentro desse módulo aí, que é o básico. Bom, a gente vai abordar aí, né, o C de refrigeração e climatização residencial. Então, a gente vai abordar os sistemas, né, residenciais que a gente tem aí. Desde o ACJ, né, que é o ar-condicionado de janela, passando pelo sisteminha aí, o cassete 4 vias dotado aí, né? É, bom, né, que a gente não vai aprofundar tanto, porque este residencial a gente vai aprofundar lá no próximo módulo, a gente vai ver instalação, operação e manutenção, então a gente vai incluir tanto a parte de instalação e manutenção, e aqui a gente vai ver mais um pouco da carga térmica, né, os componentes, funcionamento aí, mais ou menos, né, aplicando, né, um pouquinho mais direcionado que a gente viu em fundamentos. Deixa eu compartilhar a tela aqui e mostrar como é que está organizada a nossa unidade curricular. Bom, então tá aí, ela iniciou no dia 24/2, né? Na semana passada e vai até o dia 30 de março e vai até o final do mês. Então a gente tem 4 aulas programadas aí, uma agora e as outras 3 nas próximas terças-feiras aí. Sempre às 19 às 20 no horário local aí, Campo Grande, né? Essa essa pulseira tem organização aí com 3 atividades. Então, a situação de aprendizagem, eu vou falar dela aí com vocês, um fórum de discussão e um exercício de carga térmica, de cálculo de carga térmica. Também vou mostrar para vocês aí hoje. A gente vai trabalhando ali ao longo das aulas. Vamos lá, deixa eu falar da SAP aqui primeiro, da primeira SAP. Ela vale mais nota, né? Ela tem um valor de 70 pontos. Então vamos aqui, ó, situação de aprendizagem. Aqui é o SAP primeira etapa. É, Você recebeu de sua empresa uma ordem de serviço com uma demanda importante. Um cliente está construindo um apartamento e enviou o projeto para que seja analisado e elaborado um orçamento para futura instalação de equipamentos de refrigeração e climatização na área da cozinha. Na ordem de serviço constam as seguintes informações sobre a área a ser climatizada e refrigerada. Então, aqui eu tenho a minha cozinha, né? Com aqui a orientação está invertida mesmo, né? Que é normalmente ao norte, né? O norte a gente aponta para cima, do sul para baixo, o leste para a direita e o oeste para a esquerda. Aqui fez uma invertida, o norte está apontando para a direita, o sul para a esquerda, o oeste para cima e o leste para baixo. Não tem problema. Aqui, pessoal, então a nossa cozinha ela tem uma área de 5 metros por 7 e uma altura, né? A gente chama de pé direito de 2,90. E a largura, então, na largura aqui, ó, a parede externa é voltada para o oeste, como está de fato aqui. A parede externa, você tem uma janela, né? Que por dedução a gente sabe que a janela é voltada para a externa. E as outras aqui, ó, são parede interna, ou seja, elas devem estar com vizinho algum outro cômodo ou algum outro tipo de edificação próxima ali. Então é uma parede interna. Hoje eu vou mostrar para vocês que isso influencia no cálculo da carga térmica, né? Então, principalmente ali para dimensionamento de equipamentos. Bom, a gente tem aqui uma janela sem proteção voltada para o lado oeste com as seguintes dimensões. Então, aqui eu tenho largura 1,80 m e 1,10 m de altura. Eu tenho 2 portas de correr com as seguintes dimensões. Então, aqui são 2 portas de 1 de largura por 2,10 de altura. Então, uma na parede leste e outra na parede norte. Que elas vão ficar sempre abertas. A outra condição é iluminação da área. Então, a gente tem 4 conjuntos duplos de lâmpadas fluorescentes de 40 watts. Então, eu tenho aqui, no caso, 8, né, conjuntos duplos de 4, vão ser 8, dá um total de 320 watts de iluminação. O piso, ele é revestido com piso em porcelanato. A cobertura da área é em laje de concreto e telhas de cerâmica. A ocupação normalmente por 4 adultos e 2 crianças.
Um forno micro-ondas de 35 litros com consumo de 1.450 watts. Um forno elétrico 42 litros com consumo de 1.560 watts e utilizam com frequência uma torradeira com potência de 450 watts. O cliente informa ainda que deseja atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias, com uma unidade de congelamento com capacidade de 560 litros. É um freezer aí, né? E uma outra para refrigeração e congelamento, uma dupla função. Aí eu vou considerar um duplex, né? Uma geladeira duplex que eu tenho na nossa residência, com capacidade de 470 litros. Então você deverá analisar as informações apresentadas na contextualização e confeccionar um relatório com as seguintes informações. Então vocês vão pesquisar e indicar os equipamentos de refrigeração residencial que atendem às demandas dos alimentos, verificando se esses atendem às necessidades indicadas na OS. Apresentar a capacidade ideal do sistema de climatização em BTU. Calcular o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando por 8 horas diárias e durante 30 dias no mês. E calcular o consumo do sistema de refrigeração 30 dias mês e 24 horas de uso. Só para dar uma dica aqui, pessoal, esses aqui, ó, só pelo fato de já ter essas configurações aqui, você já acha. Não precisa achar exatamente, tem que achar um micro-ondas de 1.450 watts. Acha um próximo, pega um de 35 litros, provavelmente ele consome até menos, mas pode pegar um próximo. Pesquisa aqui, ó, micro-ondas. Ó, micro-ondas, 35 litros. Não, 35 litros. Pega qualquer um aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. É, tudo bem, é uma loja, mas pode vir aqui que ele vai dar os dados, ó. Deixa eu ver se vai aparecer os dados aqui, ó. Ó, especificações, ó. Dimensões, capacidade 34 litros. Ó, vamos ver o consumo aqui, ó. Potência de 900 watts, ou seja, consome até menos, ó. Se quiser achar um mais próximo, pode também, mas se quiser considerar este 900, porque pela data que foi feita, a eficiência energética desses aparelhos estão bem melhores, né? Então, por consequência, eles vão consumir menos. Aí pode pegar, ó, pegar aqui, não, Panasonic e tal, consome até menos, melhor ainda, né? Porque ali você estima, geralmente quando a gente faz esses dimensionamentos, a gente sempre joga um pouquinho mais para cima, mas para ter uma margem de segurança, né? E também a gente não, por mais que a gente tenha uma ampla experiência, conhecimento de área, a gente não consegue ter uma noção, por exemplo, de potência de todos os aparelhos. Se você seja um expert especialista em determinado aparelho, sei lá, geladeira, micro-ondas, qualquer aparelho elétrico, por exemplo. Mas senão a gente pesquisa. Não tem problema, só pesquisa. Eu achei que era 1.450. Mas é consideração ali. Você joga um pouco a mais para alguns abranger sua busca. Aí sempre você vai buscar aquele com a capacidade e com a potência ali que tem eficiência. Talvez você tenha a mesma eficiência com potência menor. Perfeitamente plausível, né? Ainda mais hoje, né? Os aparelhos estão cada vez mais com avanços tecnológicos, então eles vão consumir menos. No outro exemplo ali também, ó, só para. Só tirar aqui, ó. Aí o outro também, ó, qual que é? Lá, o forno elétrico, 42 litros, ó. Forno elétrico, 42 litros. Ó, tá vendo? Mesmo jeito, vamos pegar em qualquer um aqui, ó. Pegar esse Magazine Luiza só para pegar um diferente. Vou pegar aqui 220. Tá vendo? Ó, vou pegar o modelo. Pô, consumo aproximado, quilowatt por hora. Você pode pegar ele por dia. Aí você estimula, você estipula, né? Qualquer lá por tanto tempo. Aí você, ligado tantas horas por dia. Só pensando aí, mais ou menos. Funciona horário comercial, até 8 horas por dia. Um exemplo, né? Então, 8 horas é 8 vezes 1,6, o consumo é de tantos quilowatts. Aí aqui também, ó, torradeira 450 watts. Então, torradeira
Ó, 450 watts. Sempre a Amazon aqui, né, pessoal? Sei que eu vou encher meu site de propaganda só desse negócio aqui. A gente dá um clique, parece que não, tá aqui também, olha lá, ó, potência, esse aqui é 800 watts, até mais, consome até mais. Ó. Então é isso aí, pessoal. Aparelho resistível sempre consome mais. Aí você vai somando lá, certo? Bom, beleza. Esse aqui é dos três últimos aqui, né? Agora esses outros aqui, pessoal, ele é feito por uma norma. Se vocês observarem aqui, ó, tem essa planilha. E essa planilha aqui, pessoal, ela é baseada no anexo tá vendo? Dessa norma aqui, ela é a 5858 de 83. É uma norma antiga, já em desuso, mas ela pode ser utilizada. Ela dá uma boa aproximação de carga térmica. A norma que a gente tem hoje é a 16401. É uma norma bem complexa, né? Ela muito mais detalhes. Mas essa aqui, pessoal, para início, para quem nunca teve ali o contato, ela é mais simplificada, dá para você ter um entendimento melhor. Se você tem um entendimento bom aqui dessa norma, a 16401 ela fica um pouquinho menos complicada, porque ela é mais complexa, porque ela tem mais cálculos a se considerar. Mas isso aqui dá uma boa aproximação. E onde está essa norma, pessoal? Se não tiver ela aqui, eu coloco para vocês ela agora, inclusive. Então, vamos ver aqui, ó. É, então, aqui, ó. A, a norma para auxílio, pessoal, tá aqui, ó. Norma para auxílio da SAP 1. Ó. Então, tá vendo? A norma, ó, condicionador de ar doméstico, a norma 5858, junho de 83. Pessoal, eu vou dar aquele start do exercício, mas depois vocês fazem ele aí. Pode ser? Senão eu vou entregar o outro para vocês aí. Aí qualquer coisa vocês me procurem para tirar qualquer dúvida. Por isso que eu coloquei também, além desse exercício, tem lá um de carga térmica. É mais simples, né? Com menos exigências ali, mas para vocês treinarem com relação a isso. Então aqui, pessoal, tem os termos, definições, né? Tipo de normas, condições gerais. O mais importante, pessoal, é no item 7 aqui, ó. Ó, cálculo simplificado de carga térmica. Lá, o formulário é apresentado no anexo A. Então aqui, ó, preenchimento do formulário. Então a primeira coisa que a gente determina aqui, ó, janelas e insolação. Então o que que a gente faz? Determinar e somar as áreas das janelas de cada parede e preencher a coluna quantidade. A área, altura vezes largura da janela é a abertura da parede, na qual a mesma está fixada. Então primeiro eu calculo a área. Depois, os fatores devem ser selecionados para cada caso. Então, entende-se por proteção interna, persianas, cortinas ou similares, e como por proteção externa, todos ou anteparos capazes de proteger da incidência direta dos raios solares. Os fatores do formulário são para vidros comuns. Para tijolos de vidro, multiplica o fator a usar por 0,5. Depois você multiplica áreas das janelas de cada exposição pelo fator correspondente, onde obtendo os valores da coluna área vezes fator. Anotar na coluna quantidade vezes fator apenas o maior valor da coluna área vezes fator. E esse valor corresponde à infiltração máxima de calor. E para dormitórios ou ambientes de uso exclusivamente noturno, ou seja, se você não usa durante o dia, então faz sentido você calcular a carga ali durante o dia. Mas se você vai usar só à noite, né? Então, insolação você não deve ser considerado. Então, vamos pegar esse primeiro ali, ó. É justamente esse anexo aqui, ó. Bom, então aqui, pessoal, a parte de janelas e insolação, eu sei que tá meio ruim de enxergar, pessoal, mas quando vocês pegarem o seu PDF aí, cada um baixar o seu, vai ficar melhor para enxergar. O que está aqui, ó, janela e insolação, então eu calculo a área da janela de cada parede que tem janela. Então, se é do norte, nordeste, sul, sudeste, assim por diante. Vamos pegar então primeiro, vamos calcular. Ó. Então, o que que a gente faz? Ó? Calcular a janela e insolação. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu abrir aqui um pente só para a gente.
Então aqui, pessoal, não tem muito erro não. Se você seguir direitinho esse passo a passo aqui, ó, é só preencher aqui, ó, fica mais fácil de enxergar. Por isso que tem aquela planilha. Essa planilha é basicamente isso aqui transcrito, ó. Tá vendo? Ó, janela, insolação, transmissão, tá vendo? Então vamos pegar a primeira, vamos lá, a primeira ali, ó. Então, então aqui, ó, aqui, ó, janelas, insolação. Então eu vou calcular. Então aqui, ó, no nosso exemplo, o que que tá no nosso exemplo que está falando ali, ó, janela sem proteção, ó. Então aqui é janela sem proteção, então janela, ó, janela sem proteção, ó. Então, ó, janela sem proteção, pessoal, ó. Então eu vou sublinhar aqui, ó, janela sem proteção e está voltado, olha lá, a parede está do lado oeste, ó. Então parede oeste. Ó, beleza, parede oeste. Vamos calcular a área da janela. Então, aqui, ó, a área da janela. Então, área, janela. Então, a área da janela é 1,8 vezes 1,1. Vou fazer aqui o cálculo. Ó, 1,8 vezes 1,1. 1,98 metros quadrados. Beleza, então calculei a área. Vamos lá na norma de novo, para a gente ver aqui, ó. Bom, ó, tá falando que a minha janela é sem proteção e a parede é oeste, ó. Então, eu vou aqui, ó, parede oeste, a quantidade é 1,98, ó. Então, eu preencho aqui, ó. Então, é 1,98 e é sem proteção, tá vendo? Se é sem proteção, então eu vou utilizar esse aqui, ó, sem proteção, 2,100. Então, eu vou multiplicar por esse fator. Então, a parede oeste é 1,98 vezes o fator aqui, ó, que é 2.100. Se eu tiver mais janelas, eu vou ter que multiplicar a área, fazer a área da janela e multiplicar pelo devido fator. Aí depois aqui eu tenho que somar essa primeira parte. Como só tem uma janela lá, né, só tem uma janela de 1,80 por 1,10, eu só tenho esse então para somar, não tem nenhuma outra. Então eu vou só multiplicar aqui, ó. Então 1,98 vezes 2,100. Então tem 4.158. Qual que é a unidade que vai estar me passando aqui, ó? Quilojoule por hora, ó. Quilojoule por hora. Beleza. Então aqui, ó, esse é o primeiro. O segundo é a janela, ó. Janela transmissão, ó. Então aqui eu tenho que somar as áreas de todas as janelas. Bom, as janelas é o quê? Então vamos lá. Aqui, ó. Janelas, transmissão, ó. Então, aqui a parte de janela transmissão, o que que você faz? Você tem que somar todas as áreas de janela. Então, a área de janela que eu tenho aqui, eu só tenho uma, nesse caso aqui. Por isso que eu tenho que ir pelos meus requisitos. Como aqui eu só tenho uma janela, eu posso considerar, ó, o que que ele vai falar? Vamos ver o que que ele me dá aqui sobre a janela. Bom, com relação ao
ao tipo de vidro, não falou se é tijolo de vidro ou é vidro comum. Vou colocar como vidro comum. Então aqui eu vou considerar vidro comum. Então aqui eu vou considerar vidro comum. Beleza, se eu considerei vidro comum, eu só tenho uma área de janela, né? Que é essa daqui, ó. Então a área é 1,98 e vezes o fator. Meu fator aqui com vidro comum é 210, ó. 415. Vendo? Então é 415 vezes 0,8 kJ/hora. Bom, e aqui, pessoal, vocês fazem para as paredes, ó. Então aqui fala, ó. Então nas paredes aqui, vamos, por exemplo, do janela transmissão lá, soma as áreas de todas as janelas, preencher com o resultado da coluna quantidade, multiplicar esse valor pelo fator correspondente. O resultado deve ser anotado na coluna quantidade vezes fator. Vamos olhar a parte de parede. Determinar a área das paredes expostas externamente. Por isso que aqui, pessoal, a gente tem aqui que é a parede interna, interna e externa. Então, externo só tem uma parede, que é a parede oeste, nesse caso. Né? Então, isso a gente tem que analisar caso a caso. Por isso que a norma fala, ó, vou determinar a área das paredes expostas externamente, multiplicando a altura pela a largura pela altura, né, que é o pé direito. Aí, se eu tiver uma porta voltada externamente, você considera como parte da parede. Se for janela, você não considera, aí você tem que desconsiderar a janela. No caso aqui, ó, você diminui a área da janela. Então, você faz a área da parede menos a área da janela. Então, a área da parede externa ali no caso. As paredes sul, externa sul, você considera em separado, porque não tem incidência de sol em parede sul, né? Já as paredes sombreadas constantemente, ou seja, se na condição ali de construção eu sei que a parede ela é constantemente sombreada, ou seja, não tem incidência direta do sol, eu vou considerá-la como uma parede sul. Depois a gente vai ver como é que é essa consideração da parede sul. E quando a parede apresentar-se sombreadas por árvores, tal ocorrência não deve ser considerada, pois pode ser transitória. Bom, aqui, pessoal, é uma diferença, né? Tem esse sombreamento por construções, ou seja, geralmente é um prédio. É comum de acontecer, você levanta dois prédios de um lado e você tem incidência de sombra ali do prédio, dos dois lados. Aí você pode considerar ali uma parede sul. Agora, se for árvore, você não considera esse sombreamento constante, que pode ser que a árvore pode, ou ela, né, uma hora ela morre ali, então você não considera esse sombreamento de árvore. Bom, eu vou denominar também construção leve, uma parede com espessor inferior a 15 centímetros. Desculpa, pessoal. E parede pesada, construção pesada, parede com mais de 15 centímetros de espessura. Já as paredes contíguas, né, aquelas que estão vizinhas a ambientes condicionados, ou seja, se o meu vizinho ali ele é um ambiente condicionado, ou seja, tem ar condicionado ali, você não considera essa parede, porque ela não vai ter incidência direta do sol e ela ainda vai ter o refrigeramento, então você não considera ela no caso. Aí você anota as áreas selecionadas na coluna quantidade, multiplica esses valores pelos fatores correspondentes e preenche com os resultados. Então vamos ver aqui no nosso caso aqui em específico. Então no nosso terceiro fator aqui é paredes. Pessoal, vocês vão vendo aqui, ó, que é como se fosse montando mesmo quebra-cabeça um requisito. Vocês vão levantando e depois vai montando passo a passo da conta. Toda norma, pessoal, quem não tem costume com norma acha ela muito complicada, né? Mas a norma, pessoal, ela praticamente ela dá um passo a passo.
ela, por obrigação, ela tem que ter aquela parte de considerações ali, fatores de cálculo, mas ela tem um passo a passo. Por isso que, né, dependendo das considerações, você faz ali seus cálculos. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos determinar a área das paredes expostas externamente. Opa, vamos ver qual que são as paredes expostas externamente no nosso exemplo, lá na SAP. Bom, aqui é interna, aqui é interna, aqui é interna. É só essa parede aqui que é externa, a parede oeste. Então, só a parede oeste é externa. Então, parede oeste. Então, a parede externa. Então, aqui a gente só tem a parede oeste. Correto? Parede oeste. Então, com a parede oeste, eu sei que ela é a única parede externa que a gente tem aqui. Vamos, então, ver qualquer outra consideração. Bom, as portas devem ser consideradas como parte da parede e as janelas não. Opa, então peraí. Nesse nosso caso, não tem porta, mas tem a janela. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer primeiro a área da parede. Então, aqui a área da parede oeste. Vou colocar aqui área parede. Então, vamos lá. Aqui é 5 metros por 2,90. Então, é 5 vezes 2,9. Então, aqui, ó, 5 vezes 2,9. 14. Bom, então a área total dessa parede, para eu seguir a minha norma, o que que é? Eu considero a parede toda menos as janelas. Tá vendo que eu já considerei lá nos cálculos. Então, minha área total aqui vai ser a área da parede oeste menos a área da janela. Então, a área total aqui vai ser 14,5 menos 1, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 14,5 menos 1,98, ó. 12,52. Bom, então 12,52 metros quadrados. Então é a parede menos a área da minha janela, certo? Beleza. Então a parede de exposição externa sul, considero ela em separado. Então, beleza. Então o que que é a parede sul ali? Vamos ver como é que está aqui. Bom, então vamos fazer aqui, ó, parede sobre parede de exposição externa sul, ó. Tem parede de exposição externa sul, no nosso caso aqui, ó. Não, não tem, né? A sul, ó, todas as outras três paredes é internas, então só tem externa aqui a parede oeste, beleza. Então, vamos continuar aqui, ó. É, Bom, as paredes sombreadas constantemente por construções adjacentes devem ser consideradas como exposição sul. Opa, tá falando que aqui é sombreado? Vamos ver. Ó, considerar a largura como uma parede externa voltada para o oeste, as demais paredes, ó, todas internas e não condicionadas. Opa, então vamos lá, ó. Vamos lá, as paredes não condicionadas. Ó. Então não está falando que é não condicionada, aqui também não está falando se tem construção adjacente, mas é uma parede interna. Então vamos considerar que é uma construção adjacente ali nesse caso. Então, pessoal, vocês estão percebendo que é uma forma como a gente interpreta. É, então, não fiquem presos, por exemplo, se vocês estiverem, por exemplo, preso a gabarito. Você fala, nossa, pessoa, tá certo, tá errado, errei muito. Aqui, pessoal, esquece, não tem gabarito, né? Que negócio você fala assim, exato, tem que ser esse valor. Fora disso, tá errado, né? Igual a gente tinha no nosso ensino médio aí, né?
e algum, né, a matemática lá, tudo bem, matemática ela é exata, mas aqui, pessoal, seus cálculos dependem de consideração, é como você interpreta. Vou dar um adendo aqui, é igual estatística. Estatística, né, vai muito conforme a gente interpreta, né? Como estatística, você ter um número solto ali, não quer dizer nada. Se você não interpreta ele dentro de um contexto, aí sim ele vai ter algum sentido. Aqui da mesma forma, pessoal. Então, tudo depende das suas considerações, a sua forma como interpreta. Aqui na norma, ela dá uma diretriz, mas a forma que você considera ali, você pode fazer ou não. O que vai impactar no resultado final, por exemplo, é questão financeira. Você pode chegar lá no final e falar: eu considerei os trem aqui, ficou muito caro. Agora eu vou ter que tirar alguma coisa ali, né? Ainda mais se você trabalha com um orçamento mais restrito, pode ser que você tenha que fazer algum retirar de algum lugar. Só que também é lembrar, se você retirar demais, você pode subdimensionar seu sistema. Então é aquele, né? É aquela balança. Você tem que olhar certinho de onde você está equilibrando, para não retirar demais nem do lado nem do outro. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos considerar aqui então. Então, aqui, denomina-se construção leve a parede com espessura inferior a 15 e a construção pesada com mais de 15 centímetros de espessura. Bom, eu acho que aqui só tem a cobertura da área de laje de concreto. Vou considerar aqui, pessoal, para todos os efeitos, ó, vou falar construção pesada. Então, oi, pode falar, João. Professor, é o seguinte, no caso, como o senhor falou, né, de valor, tem que ter uma precisão no cálculo, né? Nem Sim. mais nem menos. Com relação à precisão decimal, eu admito quantas casas após a vírgula? Olha, eu acho que duas é suficiente. Sim, nessa parte de refrigeração, você não precisa ter tanta. Até porque, geralmente, quantidade de calor e carga térmica vai dar na ordem ali de centenas de milhares. Então, você vai dar em torno ali de 15, 20 mil, 30 mil BTUs, 30 mil quilowatts. Então, assim, muita casa após a vírgula não vai fazer tanta diferença. Acho que até duas é suficiente. Eu, por exemplo, trabalho com duas casas, não vejo tanta diferença. Já garante uma boa precisão. Não, sim. Três casas ali é muito. Com de dimensões. Só a gente vai lidando com dimensões extremamente pequenas na casa de milímetro. Então, por exemplo, peças mecânicas pequenininhas ali, na ordem até de micrômetros ali, bem, bem pequeno, ou milímetros, aí a casa decimal pode fazer uma diferença, mas Sim. para dimensões maiores, né? Então, por exemplo, a área de. Porque aqui, de certa forma, a gente está meio que vinculado na área de edificações, né? Construção civil. Construção civil, você não precisa ter aquela exatidão ali, né? Então, a faixa de tolerância é um pouquinho mais, falar assim, mais grosseiro, né? Então, duas casas decimais é o suficiente, não precisa ser mais do que isso. Ok. Ou até uma também, não precisa ser também duas aqui, mas é um rigorzinho um pouco maior, né? Mas aí, continuando, né? Então, como aqui não falou nada, o que que eu vou considerar? Eu vou considerar que a minha parede é construção pesada. Então, olha lá, eu vou considerar a parede, ó. Então, considerar parede. Então, considerar parede. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu vou considerar parede, construção pesada. Então, sublinhar aqui para fazer essa consideração. Bom, então as paredes contíguas e ambientes condicionados não devem ser considerados. Ó. Então, por exemplo, ambientes condicionados. Aqui está falando que os ambientes são não condicionados. Ó. Então, são ambientes não condicionados, então logo eu tenho que considerar eles.
Então, como é, ó, então, como são paredes não condicionadas, ó, são paredes internas não condicionadas, então aqui, ó, paredes internas não condicionadas. Beleza? Paredes internas, ela é não condicionada, beleza? Então aqui a gente vai considerar nos cálculos. Então vamos lá, vamos então para a nossa tabelinha aqui, ó. Então paredes, ó, paredes externas. Bom, parede externa não tem nenhuma de orientação sul, então vamos pegar aqui, ó, parede externa. Então a parede externa aqui, ó, eu já tenho, né? Eu já calculei ela aqui, né? Que ela é de outra orientação, ou seja, ela é uma parede oeste. Então tem 12,52 metros quadrados e vou multiplicar ela pelo fator aqui, ó. Considerei construção pesada, então eu vou considerar aqui, ó, 50. Então vezes 50. Então a parede externa aqui, ó, eu vou ter então, ó, vou colocar vezes 50, 626. Então é 626 é o quilojoule por hora, certo? E agora eu vou considerar paredes internas, ó, paredes internas aqui, ó. Bom, então na parede interna eu não vou considerar paredes entre ambientes condicionados. Não, então, como eles não são condicionados, eu tenho que somar todas as paredes. Então, eu tenho a parede. Então, tem que fazer a área das paredes, né? Então, eu vou somar a área da parede, a área da parede sul. Então, aqui, ó, é a área da parede sul, mais a área da parede leste, mais a área da parede norte. Bom, então a área da parede sul, a área da parede sul aqui, ele é 7 por 2,90. Então é 7 vezes 2,90 mais a área da leste é 5 por 2,90. E a área da norte, considera a porta ali também, 7 por 2,90. Vamos somar aqui, ó. Como aqui é o termo comum, a gente pode fazer, ó, 2,90. Aí eu somo. Então vamos fazer aqui, ó. 7 vezes 2,90 mais 5 vezes 2,90 mais 7 vezes 2,90. Olha lá, então 7 vezes 2,90 mais 5 vezes 2,90 mais 7 vezes 2,90. Eu vou ter então aqui, ó. Aqui é 2,90, aqui é 7 mais 5 mais 7. Então 7, 5, 12 mais 7, 19. Então, se eu fizer aqui 19 vezes 2,90, 55,1 metros quadrados, beleza? Bom, achei esse valor, certo? Então, pessoal, eu tenho que considerar o que aqui, ó? 55 metros, 55,1 vezes 33, ó. Então, eu tenho que multiplicar pelo fator aqui, ó, 33. Então, se eu multiplicar esse fator por 33, ó, eu tenho 1818
1,3 kJ por hora, certo? Então aqui, ó, aí, ó, então multiplica por 33. Então eu já achei, ó, o que a gente fez até agora, ó. Então a gente achou esse primeiro aqui, que é janela e insolação. Então esse é o primeiro fator. Esse aqui é o de janela de transmissão. E esse outro aqui é as paredes, ó. Então eu tenho a parede externa. Opa, deixa eu dar um ponto. Eu tenho a parede externa. Aí, certo? Então tem os outros fatores também aí, pessoal. Vocês têm alguma dúvida aí? Marcos, João? Por enquanto tá tranquilo, professor. Bom, posso deixar para vocês fazerem um resto aí, pessoal? Eles conseguem desenvolvendo aí. Professor, só para entender, esse valor final, ele vai ser usado como um parâmetro para fazer. Não, aí é o seguinte, você está vendo que tá soma, né, por exemplo, você acha a área como fator, você acha que o calor, né, que é o quilojoule por hora, certo? Tá Certo, vendo, tá vendo que para cada parcela eu vou ter um subtotal aqui, né? Então tem um total de janela de insolação, tem essa janela de transmissão e das paredes externas, as paredes internas. Aí eu vou ter o do teto, tá vendo? Eu tenho a parte do teto, do piso, do número de pessoas, a parte de iluminação e aparelhos elétricos e as portas, né? Que são continuamente abertos. Né? Aí cada um aqui me dá um subtotal. Então eu vou somar todos eles e vou achar minha carga térmica total. Aí essa certo. carga térmica total eu tenho que também multiplicar pelo fator do mapa. Aqui vocês vão ter uma olhada que é um Brasil bem antigo mesmo. Então, os dois Mato Grosso ainda estavam junto, Goiás também não tinha o Tocantins, Goiás e Tocantins eram um só. Mas esses fatores aqui, pessoal, por exemplo, nossa região centro-oeste aqui é fator um. Santa Catarina, se eu não me engano, acho que não sei se o exercício fala qual que é o local. Não mencionou, deixa eu ver aqui, acho que não mencionou o local. Então você pode considerar a sua localidade mesmo. Então aqui a gente considera na região centro-oeste, fator um, tá vendo? Região aqui, parte do Maranhão, Piauí, aqui, Goiás, é fator um. Então se multiplica por um, aí dá o subtotal, aí desse subtotal o valor do mapa ali, dá ali o valor, aí esse valor é em kJ por hora. Aí o que você tem que fazer? Você tem que converter kJ por hora para BTU por hora. Ah, sim, é isso Aí você, é isso que eu estava é, pensando. aí você converte o kJ por hora para BTU. Aí tem um fatorzinho ali, acho que você, olha lá, aí 1 kJ por hora ele é 0,94, é quase 1 para 1. Então vai dar uma diferença bem pouquinho. Então lá, para converter kJ por hora para BTU, você vai dividir por 1,055. Então, o que é o BTU por hora? O quilojoule dividido por 1,055. Tá vendo? Ó? Então, por exemplo, 1.000 kJ por hora, você divide por 1,055, tá? 947,8 BTU hora. A partir desse aqui, você achou sua carga térmica, é o que você vai, por exemplo, comprar seu aparelho. Aí vamos supor lá, deu 30 mil BTUs. Aí eu acho que não tem aparelho de 30 mil. Mais próximo vai ser 36. Bom, não tem problema. Você colocar um pouquinho a mais ali. É até bom, porque pode ser também que você faça alguma expansão, adicione mais coisas ali, né? Então, coloca Então, mais ali mesmo. professor, com relação ao BTU, aí ele dá a carga referente à hora de trabalho, certo? BTU, referente à hora de trabalho. Não, Essa hora não, de BTU trabalho é o BTU por hora, é a quantidade de calor. A não, quantidade de sim. calor que é retirado por tempo. Porém, eu não sei o tempo de uso que o meu cliente ele vai utilizar. Vamos supor um cliente residencial, né? Não, Ele mas pode. aí o tempo de uso é conforme o seu cliente. Vamos supor que aqui está falando, ó. Aí, Ah, o exercício diz, então.
O exercício fala aqui, ó. Ah, não, beleza. Tem aqueles aparelhinhos que eu falei, que esses 3 últimos aqui, que vocês vão pesquisar, igual eu mostrei lá no começo. Ó, apresentar a capacidade do sistema lá, consumo, média de energia com o Não, sistema perfeito. lá, ó. Tá vendo? Ó, o sistema de Uhum, climatização, que é perfeito. o que a gente está calculando, ó, funcionando 8 horas por dia durante 30 dias no mês. Não, tranquilo. É só seguir a norma, então, né? E os Isso. critérios. Beleza. Aí, por exemplo, aí você pega aí você pega lá o BTU, porque esse aqui não esse BTU hora, João, a gente não pode confundir com consumo energético. Quer ver? Uhum. Vamos supor que deu 30.000 BTUs. Vamos supor que deu 30.000 BTUs, certo? Aí vamos pegar aqui, ó, um ar-condicionado. Olha lá, 30.000 BTUs. Ó. Só que eu acho que não vai ter. Tem 30.000. Ó, eu achei que não tinha. Então aqui, vamos pegar esse 30.000 BTUs ali, ó. Aí aqui, ó, porque esse 30.000 BTUs é o que que é? A quantidade de calor que ele retira por unidade de tempo. Então não é referente ao consumo energético, é o tanto que ele retira de calor, certo? Então, para não confundir os termos aí, certo, João? Certo. Acho que você tá. Eu acho que eu entendi sua dúvida. É a questão aí do consumo energético. Só que aqui é ele que retira de calor. Mas qual que é a potência para poder retirar esse tanto de calor por hora? É aí que a gente vê aqui na ficha técnica do produto. Bom, vamos ver aqui, ó. Marca, voltagem, classificação energética, o consumo de energia. 1.035 kW por ano. Aí você pode pegar isso aqui, ó, e colocar para dias. Aí você pega, ó, bom, se um ano você pega um ano, aí você pega quantas horas tem no ano, e você vê o consumo ali por hora, né? Uhum. Aí você divide, você acha, ó, pô, então beleza. Então se eu vou ligar 8 horas, né? Ou você faz uma regrinha de 3 aqui, ó. Então, aqui também é só para não, se você quiser simplificar também, ó. Não, professor, porque assim, a partir desse valor eu vou determinar, né, o tipo de aparelho, 70, 40, não é esse o Justamente. objetivo? Isso. Então, essa era a dúvida maior. É até Isso. interessante que ele fala até o gás refrigerante, né, que é usado no aparelho, né? Sim, olha lá, ó, R32. Esse aqui eu acho que ele é inflamável, se eu não me engano, o R32. Então, a gente vai falar, abordar sobre os fluidos. É ecológico, né? Ele é considerado ecológico, mas ele é inflamável. Considerado um Né? fluido. Encostou, né? Não é É, legal. não agride a camada de ozônio. Isso aqui é uma coisa que a gente vai falar, a gente fala que é ofensividade para a camada de ozônio e potencial de aquecimento global. Só que ele é inflamável. Esse aí vai dar um problema, ele vai ter isso. Tranquilo, professor. Agradeço. Certo? Conseguiu entender aí, João? Tá? Beleza. Aí aqui é só ver, ó, quantas horas tem um ano. Aí você vê lá, ó, bom, se um ano lá, um ano que é 8, acho que dá 8.700 horas, se eu não me engano. Acho que é um trem desse, 8.700 Por horas. aí. Também não 8.700 horas, faço ideia. só rapidinho aqui, 8.700 horas dá 1.035 kW. Opa, não, quilowatt. Aí em 8 horas é X. Aí você vê lá o tanto de quilowatt, faz a multiplicação em X aqui, ó. Então 8.700x, aí você acha. Lá 1.035 vezes 8, aí você acha. Aí dá multiplicar. Aí você acha, ó. Então é tantas horas. É o consumo energético, certo? Uhum. Beleza. Tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, não, a minha dúvida era com relação ao cálculo mesmo, né? Esse valor, se realmente era para achar o valor em BTUs, né, no final. Você vai achar em BTUs. Então tá tranquilo. E tem a Beleza? norma, né, também, né? Só seguir a Sim, norma. sim. Tranquilo. É, bom, João, então eu vou finalizando ela aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, um questionamento, então só me acionar, certo? Pode me acionar lá no pessoal. Vou desejar então a você, João, uma boa noite. Bom, fique com Deus e até a próxima. Agradeço, professor. O senhor Por também. nada. Tchau, tchau. Até a Um próxima abraço. semana.